Fala galera, fala meu povo, eu sou Anderson Pereira e este é o canal Politicamente. Meu povo é o seguinte, neste canal a gente vai discutir sobre diversos temas e informações relevantes ou não. E o primeiro tema que eu gostaria de tratar com você é o seguinte: Bolsonaro é genocida? Fato ou factoide? Verdade ou fake news? Vem comigo. Galera, a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade extremamente politizada, né? E qualquer tema, qualquer assunto que surja no meio da nossa sociedade, a gente sabe que ele vai transitar tanto na sua esfera própria quanto na esfera política. Um exemplo, a pandemia. A pandemia é uma questão de saúde e ela transita ali no meio das pessoas interessadas, as pessoas técnicas de conhecimento científico, mas ela transita também no meio político. E é sobre isso que a gente vai falar. No meio científico, a gente sabe que tudo é analisado através de estudos, né? Através de pesquisas, e aí começam a se levantar teses, hipóteses. Com base nessas teses, vão seguindo linhas de raciocínio para se chegar a uma conclusão. Porém, no meio político não existe teses nem teoria. Existe o poder de convencimento. Quem é a favor e quem é contra. E quem é contra a quê? Pois é, no Brasil a gente tem sempre situação e oposição. A gente vê, por exemplo, no grupo da oposição, várias pessoas gritando Bolsonaro genocida, enquanto que no grupo da situação as pessoas ficam passando pano ali para Bolsonaro e utilizam seus argumentos. Um dos argumentos da oposição é de que Bolsonaro teria atrasado a compra de vacinas. Isso fez com que muitas pessoas deixassem de ser vacinadas e, consequentemente, tivessem morrido. E as pessoas da situação argumentam o seguinte: eles trazem uma reflexão para a cronologia dos fatos. Após a eclosão da pandemia no mundo inteiro, lá para o finalzinho de fevereiro, início de março, todo o planeta começou a se mobilizar na tentativa de criar um antídoto para esse vírus. E depois de aproximadamente 8 meses de pesquisa, chegaram à conclusão de algumas vacinas e algumas indústrias farmacêuticas começaram a produzir essas vacinas. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, a universidade número 1 do planeta, conseguiu desenvolver uma vacina e outros países também conseguiram desenvolver vacinas, algumas com tecnologias diferentes, mas todas com o mesmo intuito. Vacina pronta, vacina aprovada, começou então os oferecimentos. As empresas que produziram vacina começaram a chegar nos países e dizer: queres ou não queres? E os países disseram: meu querido, você está perguntando se santo quer reza? Óbvio que nós queremos. Porém, existe um porém. Aqui no nosso país nós temos agências reguladoras. E dentre essas agências reguladoras existe uma agência que regula a saúde. Então, se o teu medicamento, se a tua vacina for aprovada na nossa agência reguladora de saúde, a gente vai distribuir isso para a população. E no Brasil não foi diferente. O governo federal disse: nós iremos comprar tantas vacinas quanto necessária, porém é necessário que a Anvisa autorize a compra mediante estudo. Por ser um órgão extremamente técnico, a Anvisa ela já tem um padrão de análise de requisitos técnicos para que seja aprovada qualquer molécula, medicamento ou qualquer coisa relacionada à saúde. O fato é, o governo federal só poderia comprar vacina após a aprovação pelo seu órgão regulador, no caso, a Anvisa. Porém, essa aprovação só se deu no dia 17 de janeiro de 2021. E aí, meu povo, para a gente dizer se Bolsonaro é genocida ou não, a gente precisa ficar atento à cronologia dos fatos. Quem acusa Bolsonaro diz que houve um atraso de 4 meses na compra das vacinas, desde a primeira oferta até a aquisição. E quem defende Bolsonaro diz: não foi esse tempo todo. Então, vamos aos fatos. No dia 8 de dezembro de 2020, a primeira pessoa a ser vacinada no mundo foi uma senhorinha de 90 anos
lá no Reino Unido, pela vacina AstraZeneca da Universidade de Oxford. No dia 17 de dezembro de 2020, Bolsonaro assinou uma medida provisória liberando 20 bilhões de reais para a compra de vacinas para a população. No dia 17 de janeiro de 2021, foram aprovadas aqui no Brasil duas vacinas, a Coronavac e a AstraZeneca de Oxford. Uma informação importante. Você sabia que o Brasil ajudou a desenvolver a vacina de Oxford? Pois é, o Brasil foi um dos financiadores do projeto. Em troca, seria transferida a tecnologia para o Brasil, assim como outros países que ajudaram nesse desenvolvimento. No dia 18 de janeiro de 2021, as vacinas da Coronavac começaram a ser distribuídas Brasil afora, um total de 6 milhões de doses. No dia 22 de janeiro de 2021, chegou o primeiro lote com 2 milhões da vacina da AstraZeneca de Oxford. É bom você saber que tanto a Coronavac como a AstraZeneca começaram a ser distribuídas no mundo inteiro. Então você consegue imaginar o tamanho da demanda por essas vacinas? A situação é, a demanda foi tão grande, mas tão grande, que faltaram insumos para produzir a vacina. Desde abril, a Coronavac parou de ser produzida no Instituto Butantan devido a essa falta de insumos. Consequentemente, as vacinas passaram um período sem ser distribuída Brasil afora. Mas um detalhe, isso não foi uma exclusividade do Brasil, não. Isso aconteceu no mundo todo. Mas a oposição ao governo Bolsonaro aproveitou essa situação para dizer que ele era genocida e que o atraso era por conta da má gestão e não pela falta de insumos. Então, meu povo, o que eu quero é que você atente para a cronologia dos fatos. Observa! 8 de dezembro de 2020, a primeira pessoa a ser vacinada no planeta. 17 de dezembro de 2020, liberação de 20 bilhões de reais pelo governo federal. No dia 17 de janeiro de 2021, aprovada a Coronavac e a AstraZeneca. E também, no mesmo dia, a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil. No dia 18, começaram as distribuições das vacinas, 6 milhões da Coronavac distribuída para o Brasil. No dia 22 de janeiro de 2021, chegaram mais 2 milhões de vacinas pela AstraZeneca. E o Brasil começou a distribuir, tanto que a demanda foi tão grande que faltaram insumos e passou um tempo paralisado. Mas tão logo normalizou, as vacinas continuaram sendo distribuídas, a população continuou recebendo, e eu quero que você atente para mais uma informação muito importante. Se você pegar os países que produzem a vacina, você coloca de um lado e os países não produtores de vacina coloca do outro, você vai ter o seguinte: o Brasil é o país que mais vacina no planeta fora dos países que produzem, ou seja, dos países que não produzem, o Brasil é o número 1 em número de vacinas absoluta. Sabe o que significa isso? Significa que o nosso SUS, assim como o nosso governo federal, tem um sistema logístico muito bom na distribuição de vacina. E existe também um outro fator muito importante: a quantidade de dinheiro que o governo federal mandou para os estados e municípios, que, tecnicamente, seriam os responsáveis pelo combate à pandemia nos seus respectivos lugares. Nós encerramos o ano de 2020 com 524 bilhões de reais enviados para os estados e municípios. Isso é mais de meio trilhão de reais. Imagina o seguinte: estados e municípios, devido à pandemia, poderiam contratar sem licitação, poderiam fazer o que quisessem com o dinheiro, com o aval do STF. E foi que aconteceu, meu povo? Tentem adivinhar vocês. Dinheiro de cachoeira. Os estados e municípios podendo comprar sem licitação. Imagina a farra que foi. A farra foi tão grande que chegaram projetos de construção de hospitais de campanha que não foram sequer construídos. Outros foram construídos e não usados. E outros foram construídos e usados e superfaturados em bilhões
bilhões e bilhões e bilhões, muito dinheiro gasto na pandemia. Prefeitos e governadores pegaram dinheiro que era para enfrentar a pandemia e pagaram seus funcionários que estavam atrasados, pagaram contratos que estavam atrasados, colocaram as contas das prefeituras e dos governos em dias. Tudo com dinheiro para combater a pandemia. Até rimou. Se faltou leito, a culpa é de quem? Dele, Bozo. Mas se morreram 580 mil pessoas, a culpa é de quem? Dele, Bozo. Se compraram respiradores em vinícolas, a culpa é de quem? Dele, Bozo. Compraram respiradores impróprios para humanos, a culpa é de quem? Bozo. Óbvio que é dele. Compraram equipamentos em empresas fantasmas e não receberam nada por isso, a culpa é de quem? Bozo. Se tem governador sendo caçado e perdendo seu mandato devido aos roubos que aconteceram na pandemia, a culpa é de quem? Bozo. Né, pessoal? Querem realmente culpar alguém por 580 mil mortes? Pergunte ao seu governador aonde foi parar, por exemplo, 24 milhões de reais em compras de respiradores que nunca foram recebidos. Pergunte ao seu prefeito por que foram comprados respiradores impróprios para humanos e que eram feitos testes em porcos. Então, meu povo, eu quero que você analise todos esses fatos e informações. Não houve atraso, houve distribuição tanto dos insumos como de recursos, mas o que houve em abundância, na verdade, foram desvios. Desvios de condutas, desvios éticos, desvios morais, aquilo que a gente é acostumado a ver na política tradicional. Mas todo mundo só quer encontrar um bode expiatório e alguém para colocar como Judas. E o Judas da vez é ele, Bozo.